Essa parada aí de 1 bilhão chegando no São Paulo, proposta de não sei de quem, de não sei o que lá, bora explicar isso aí. Primeiro que as coisas se misturam, tá? São duas questões. A primeira é essa história aí do 1 bi e a outra história do Diegão. Essa história da proposta da Maxi, né, que era para pagar as dívidas do São Paulo e tal, ela é bem. Como eu posso dizer, cara? Sem. Eu não vou querer processo, né? Ela é bem. Ela é bem estranha. E do acordo que a gente conversou com algumas pessoas, ela é pouco confiável. Porque é uma manobra que é como. Vocês vão entender, ó. O Grupo Max, ele relata que trabalha, né, com títulos de BESC, que é o antigo Banco do Estado de Santa Catarina, incorporado pelo Banco do Brasil. O BESC, ele deixou títulos sem liquidez imediata. É como se fosse um papel que diz, vale, X valor. Mas você não consegue esse dinheiro. É dinheiro de banco imobiliário, como a gente pode dizer. Aí qual que é a sacada? A Maxi, ela diz para pagar a dívida de um banco com esse papel, com esse dinheiro de mentira. Você tenta, o banco recusa, aí na justiça vai e ganha. O banco para qual você deve é obrigado a aceitar esse dinheiro de banco imobiliário, como se fosse um dinheiro de mentirinha. Por isso que nessa tal proposta aí da Max existe 7% de cashback. Porque a Max ela paga a dívida do São Paulo, basicamente com dinheiro de mentira, sem botar a mão no bolso. E fica com 7% do valor, naturalmente, né, em reais. Ele troca basicamente algo que não vale nada por dinheiro. Isso é uma prática que no mercado tipo, ela não é ela não é ilegal, mas ela é vista como um trambique. Basicamente, você pega essa dívida, você assume, você paga ela com dinheiro de mentira, só que aí você consegue alguns recursos para fazer o dinheiro virar de verdade, ainda volta o dinheiro. É basicamente, sabe, como algumas questões que a gente já viu que financeiramente é meio suspeito. Então, para um clube de futebol entrar nessa, é meio que um trambique. Então, o São Paulo não vai entrar nessa parada. E aí a história do Diegão, do Diego Fernandes, que é o empresário, que está querendo entrar no São Paulo e tudo mais. O Diego, do que eu sei de informação, ele está tentando uma reunião com o Casares, ele tá tentando isso desde o primeiro momento. Ele sempre tentou isso. Não é uma história nova. Não é que ele quer entrar, conversar com o Casares e aí disso vai sair alguma coisa mirabolante. Ele quer entrar no São Paulo de um jeito, então ele está conversando com o Diego Fernandes, ele está analisando quem serão os próximos candidatos. Porque quando tiver os próximos candidatos, exemplo, se o São Paulo conseguir 4 candidatos, ele vai chegar no candidato A, no candidato B, no C e no D. Vai falar, meu irmão, quero entrar contigo aí dessa forma. Como investidor, como tal, a gente vai entrar assim. Então, o Diego ele vai tentar reunião com todo mundo, inclusive com o Casares. Só que desde o primeiro momento, pelo menos por enquanto, o Casares está meio reticente com isso e está apostando tudo no FIP de Cotia e na questão da Galápagos. Então, as histórias, elas não se misturam, são histórias diferentes. E o São Paulo, ele recebe, do que eu sei de informação, ele recebe essas propostas de, não, vem aqui, eu pego essa dívida, eu faço isso aos montes. Só que não são paradas confiáveis, entendeu? Não são coisas assim, sabe, que dá pra gente levar em consideração. Então, no fio da meada, se eu sou vocês, não fico acreditando nessas questões. A única coisa palpável que a gente pode acreditar e falar, não, ó, isso aqui a gente pode ficar de olho. É no Diego, que o Diego tá tentando entrar no São Paulo. Só que aí dele conseguir, meu irmão, aí já é outros 500. Aí já é uma outra parada. Então, o que a gente tem mais ou menos de cenário é isso, tá? A produção tá perguntando o que é a Max, você falou. A Max, ela é um banco, tá? Cara, É uma investidora? Seria uma Crefisa? É um grupo financeiro, é um grupo de finanças, para a gente falar, para não falar que é um banco. É um grupo de finanças, é um grupo que é do ramo financeiro, para a gente resumir. E assim, ela não é um grupo, não é uma Crefisa,
A Crefisa, por exemplo, quando a Leila entra, a Crefisa ela poderia não ter o know-how que tem hoje, né? Hoje todo mundo conhece. A Crefisa, a gente pode colocar no mesmo patamar de conhecimento do Bradesco, do Itaú, dos grandes bancos. Antes, a Crefisa ela tinha credibilidade, ela era confiável, ela só não era conhecida do grande público como ela é hoje por conta da figura Leila Pereira. Mas em comparação de credibilidade e de confiança, a Crefisa dá uma paulada, uma porrada na Maxi, entendeu? Que inclusive é do ramo financeiro e tudo, mas tem na Receita Federal tem 12 funcionários registrados, tem um aporte de R$1 milhão só de capital inicial. Então, assim, sabe, não é algo que a gente fala, não, beleza, é um Bradesco que está vindo aqui com essa proposta. É uma Galápagos, por exemplo. A Galápagos, ela está conhecida agora pelos São Paulinos. Só que a Galápagos, ela tem credibilidade no mercado. Ela é realmente alguém confiável. A Hotfield, ela é uma empresa confiável. Porque quando você entra na especialidade, quando você conversa com especialistas, essa galera, a Galápagos, a Hotfield, você tem realmente, não, a gente pode questionar o São Paulo, mas essas duas empresas são empresas sérias de verdade, são empresas com credibilidade. Não é uma empresinha falcatrua que entrou aqui do nada, não. Realmente alguém com know-how. Então é diferente, por exemplo, da Maxi, que ainda não tem essa credibilidade, entendeu? Se o São Paulo for tentar se recuperar sem o apoio de ninguém, só usando mesmo o São Paulo Futebol Clube, a gente entrevistou aqui o Flávio Marques e ele deixou bem claro. O que acontece? São Paulo tem mais ou menos 800 milhões de receita a ano, com tudo, com direito de imagem, com campeonatos que disputa, com bilheteria, sócio-torcedor, clube social, então é 800 milhões. Se a gente quiser, a gente vai ter que abaixar os nossos gastos, que hoje superam os 800 milhões. Então o que acontece? A gente gasta mais do que a gente arrecada. Isso é igual, né, a casa da gente. Foi exatamente o que o Flávio explicou. Se você ganha 10 e gasta 15, você está sempre devendo 5 todo mês, aí vai empurrando. É o que o São Paulo está fazendo. Então, se o São Paulo quer realmente fazer a recuperação... O São Paulo, quando eu falo, diretoria, é claro que o torcedor preferia que fosse desse jeito. E é o jeito que deveria ser. O São Paulo vai ter que fazer o quê? Reduzir salários, vai ter que diminuir custos, vai ter que diminuir gastos, vai ter que parar de fazer essas viagens que leva um monte de diretor e um monte de conselheiro para viajar com o time. Vai ter que economizar tudo, cara. Vai ter que cortar gastos profundos para conseguir reduzir essa dívida. Só de folha salarial, a gente fez uma conta outro dia, né, o Alexander? O São Paulo tem mais ou menos aí... Eu acho que você deve ter essa informação mais certa. Eu acho que o São Paulo deve ter uma folha mensal de 25 milhões. Só o time de futebol, porque eu penso, tudo bem, aí vão falar, o Oscar, a patrocinadora paga, tá, mas não importa, é 2 milhões do Oscar, 1,5 milhão do Lucas, mais 1 milhão do Caleri, 1 milhão, né? O São Paulo tá entre a quarta e a quinta folha do Brasil hoje. E se a gente pegar Flamengo e Palmeiras, Corinthians, que tem o Memphis, então, essa austeridade, você tá brincando, né? Porque se não dá para fazer a austeridade financeira, você tendo a quarta e quinta maior folha do país. Então, aí o São Paulo vai ter que reduzir seus custos, vai ter que ganhar mais dinheiro, vai ter que vender os jogadores, vai ter que vender mais jogadores da base, mas vender, acredito, pelo valor certo. Eu até agora, várias pessoas falaram sobre essa história do FIP de Cotia, a gente viu, né? A gente também perguntou isso pro Flávio aqui quando a gente esteve com ele. Aliás, quem quiser acompanhar exatamente o que ele respondeu, porque aí é uma resposta mais técnica do que a gente, às vezes, passa aqui para vocês. Até agora eu não consegui entender a vantagem desse FIP de Cotia. Até agora eu não consegui entender. Eu entendi que vai vir 50 milhões, o São Paulo pagar aí as dívidas mais onerosas, aquelas dívidas de mais curto prazo, tal, mas tô achando, sabe, que é um dinheiro pouco, é um dinheiro que eu não tô vendo onde compensa isso, entendeu? É isso que mais me atrapalha, e é uma coisa que vai durar muito tempo, né? São 10 anos, então a gente tem que pensar que essa grana vem agora, mas não vai vir 50 milhões todo ano, vai vir só agora. Então, temos que pensar bem isso daí, porque isso daí vai repercutir por várias e várias
gestões do clube, várias gerações de torcedores, né? 10 anos. E ainda, se o São Paulo for ter que comprar, depois o São Paulo tem que reembolsar. Eu não consegui ainda achar onde isso aí é bom para o São Paulo. Então, assim, se viesse realmente um Paulo Nobre da vida, eu não acharia muito ruim, mas desde que seja uma coisa confiável, né? Não seja isso que o Alexander está falando. Seja uma empresa idônea, né? Uma empresa que realmente tem o recurso, porque a gente também viu aí vários clubes que fizeram de qualquer jeito e, né, deram com os burros na água. E o nosso Diego Fernandes, o Diegão aqui, que a gente já tem intimidade com o cara. Diegão, tamo junto aqui, ó, precisar, estamos aqui, tá? Então, o Diego parece que é uma pessoa que tá realmente com boas intenções, com uma boa vontade de conseguir aí ajudar o São Paulo. Então, eu acho que também a diretoria tem que reconhecer que qualquer São Paulino que venha a agregar, mesmo que diminua um pouco o seu poder, né? Porque o pessoal da diretoria e do conselho lá, eles gostam de ter esse poder nas mãos, né? Nossa, São Paulo é nosso, a gente cuida do jeito que a gente que cuida, meu pai que cuidava, agora eu que cuido, entendeu? Sabe? A gente tem que entender que de vez em quando a gente é bom. Por exemplo, eu acho que o nosso presidente, por exemplo, Júlio Casares, é um excelente profissional de marketing, que se desenvolveu em todos os lugares que ele trabalhou como diretor de marketing, ele foi bem. Só que, como gestor, está deixando muito a desejar. E aí a dívida está aí para deixar bem claro tudo que eu estou falando. Então, não é que eu acho que assim, a gente tem que procurar bons profissionais dentro do mercado para tirar o São Paulo dessa lama. Senão, o que a gente vai ver é o que a gente está assistindo aqui na TV agora. Vai ver só esses dois times que estão jogando, disputando tudo que é campeonato. Porque o Flamengo ele fez esse equilíbrio financeiro que a gente falou aqui, que seria o ideal, e o outro teve o Paulo Nobre e agora tem a Crefisa, e por isso que estão nadando de braçada aí nos campeonatos.